Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Boa noite, bem-vindos a mais um Papo Espírita. A nossa conversa de hoje é sobre o tema da depressão, sob um olhar espiritual. Como é que a gente sabe se estamos com depressão? Quais são os sintomas da depressão? Será que eu estou vivendo um transtorno depressivo e isso tem a ver com a espiritualidade? Para isso, a gente trouxe como convidado o Dr. Paulo Rogério Aguiar, que é médico, psiquiatra, acupunturista e membro da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, Dr. Paulo. Tudo bem? Olá a todos, tudo bem? Tranquilo? Vamos lá, vamos falar sobre esse tema tão presente na sociedade, né, que é a depressão. Muito presente. Miriam dos Anjos e Thelma Alves também estão conosco. Então, a gente começa ali perguntando, né, quais são os critérios para o diagnóstico da depressão, doutor Paulo? Como a gente pode saber se está sofrendo de depressão? Eu gosto de explicar sobre depressão de uma maneira que para mim parece didática, e é o que eu uso no meu dia a dia para explicar para os pacientes, né, porque é muito comum chegarem no consultório com uma série de alterações, que eu chamo de um combo, que muitas vezes o próprio paciente não se dá conta que tem conexão uma coisa com a outra. Eu apresento esse combo para que ele se veja, não é isso que está acontecendo? Pois é. Essas coisas todas vêm em conjunto e estão correlacionadas, e é isso que a gente chama de depressão. Então, eu digo que a depressão ela tem algo que tem que estar presente, senão não é depressão. Esse algo é o núcleo, que a gente pergunta para o paciente, avalia objetivamente, que é a presença de tristeza na maior parte dos dias, nas últimas 2 semanas, pelo menos. Então, a tristeza marcada, clara, diferente de uma etapa anterior da vida do paciente, tem que estar presente. Ou a falta de prazer por coisas que antes eram prazerosas. A gente chama isso de anedonia. Anedonia, falta de prazer. Geralmente as duas coisas vêm juntas, mas pode ser só uma ou outra. Se a gente não identificar nenhuma dessas duas coisas, pode ser qualquer coisa menos depressão, né? Então, primeiro a gente vai olhar esse núcleo. Uma vez identificado isso com clareza, aí a gente vai olhar o entorno, né, que é realmente os elementos do combo, né? E aí são várias coisas, nem todo mundo tem todos os elementos, mas tem que ter alguns desses elementos. Vamos lá. Por exemplo, sintomas bem físicos, como piora cognitiva, alteração de memória, atenção, concentração, alterações do sono, insônia geralmente, mas às vezes sonolência, hipersonia, lentificação, né, que é um retardo psicomotor, um vagar para fazer as coisas, ou às vezes uma agitação. É comum alterações de apetite para mais ou para menos, né? Geralmente para menos, nas insônias mais clássicas, nas depressões mais clássicas, melancólicas, o paciente tem falta de apetite e vai perdendo peso, né? Falta de energia, de vitalidade, de vigor para fazer as coisas, então eles se cansam com mais facilidade, né? Diminuição do interesse por atividades sociais, por conversar com as pessoas, por estar em grupos, a pessoa vai se retraindo, negando convites, ficando mais em casa. E nos casos de maior gravidade, vem aqueles pensamentos de morte e desejo de cometer algo contra si próprio. Aí nos casos realmente de gravidade maior, né? Então é esse conjunto de elementos que a gente procura e, uma vez identificado, se dá o diagnóstico de depressão. Doutor Paulo, então, deixa eu ver se eu estou compreendendo também corretamente. A depressão tem sempre esse quadro de diminuição, então, é uma tristeza, uma diminuição da alegria, do interesse pela vida, desinteresse do prazer, é sempre esse quadro de diminuição, de perda de interesse? Sempre não, né? Nos casos mais clássicos, melancólicos, sim.
Mas existem subtipos de depressão que cursam com, por exemplo, irritabilidade, agitação, ansiedade, tá? Mas o mais comum é haver essa redução. Redução de energia, redução de prazer, redução de ânimo, redução social, tá? Mas, eventualmente, pode haver uma mescla, né? Marcada, então, por esses excessos, né? Excesso alimentar, excesso de apetite por doces, irritação, raiva, podem ser também características presentes em alguns casos. Doutor Paulo, sempre tem que haver um gatilho para a depressão, uma situação de vida que acontece e aí a pessoa entra nesse aspecto de tristeza, nesse quadro de melancolia, ou não, de repente, isso é uma coisa genética, essa pessoa apresenta sem nada que aparentemente no entorno dela justifique uma depressão, mas ela cai num quadro depressivo, é possível? É possível, né? Assim, a gente talvez possa afirmar que os primeiros episódios, o primeiro episódio depressivo, ele venha seguido de um fator desencadeante, né? Veja bem, não é o fator causal, não é a causa, mas um estresse, um elemento que desencadeou o primeiro episódio. Isso é muito comum. Mas os episódios seguintes, quer dizer, as pessoas que têm aquele transtorno recorrente de vários episódios ao longo da vida, os episódios seguintes muitas vezes não têm um fator identificável. Pode vir do nada. Já tive pacientes que estavam viajando pela Europa, né, num momento super desejado, planejado, e teve um quadro depressivo inesperado, né? Então, isso pode acontecer também porque é uma doença que tem uma base biológica, como tu falaste, tem um fator genético importante, e às vezes ele é desencadeado por fatores que não são, obviamente, identificados. A gente fica com dificuldade de entender por que houve. Uhum. Sim, Thelma? Eu queria até perguntar em relação à questão espiritual, né? Porque eu acho que tem um vínculo, né? Acaba atraindo os pensamentos negativos e vice-versa, né? Afetando o nosso físico, afetando o nosso psicológico. E assim, quais seriam as verdadeiras causas para a depressão em relação de forma espiritual? Essa é a visão médico-espírita, né, que a gente vai começar então a adentrar, que é de transcender os elementos biológicos e da biografia da pessoa e entender que consequências morais na nossa vida têm causas também morais. Então, quando a gente fala em genética, em predisposição biológica, a gente pode pensar, sim, mas de onde que vem essa predisposição biológica? Por que que eu reencarnei com uma base genética que me deixou mais vulnerável para isso, tá? Então, esse é o primeiro raciocínio espiritual que a gente pode fazer, é entender o que é genética, tá? A gente sabe que não existe sorte ou azar ou acaso na nossa vida, né? Tudo é regido por leis sábias e que nos colocam em contato com experiências de vida necessárias para o nosso desenvolvimento, tá? E a genética é uma delas, né? Então a gente vem com uma carga de elementos biológicos que vão nos fazer experimentar certas doenças que são programadas, que são muitas vezes necessárias para o nosso desenvolvimento espiritual. Então a genética, ela é uma herança biológica, sim, mas ela é, antes de tudo, uma herança espiritual, de nós mesmos. A gente herda do nosso passado espiritual aquilo que a gente vai precisar experimentar nessa vida. Então, dentro desse contexto, a depressão é uma doença que vem e que tem a sua causa efetiva nas nossas questões do passado, em experiências de vida que nos colocaram diante de erros, né, e que vem nessa encarnação como necessidade de experiência, de aprendizado. Esse é o primeiro aspecto. Tá? A gente herda de nós mesmos. Eu gosto de usar a imagem, é como se todo mundo sabe que o DNA tem aquelas letrinhas, né? T, G, C, e vão formando um alfabeto longo
de combinações de bases nitrogenadas, são os genes, nosso DNA, né? Então, isso é como se fosse o teclado do computador. Tem as teclinhas ali, mas quem é que vai digitar essas teclinhas? Né? É o espírito. Ele vai escrever aquela história que ele precisa, que ele vai experimentar. Então, a genética é só o teclado. Quem escreve a história da vida é o espírito, inclusive por essa manifestação genética. Quero aproveitar para fazer uma pergunta mais focada nisso que você acabou de falar. Qual é o aprendizado do espírito? Porque a gente sabe que no nosso passado espiritual, como você disse, tem muita coisa complicada, né? Nós vivemos muitas dores, muitos problemas, muitos conflitos, muitos arrependimentos, muitas culpas. E aí a gente chega e decide que estamos com aquele, né? A nossa genética, o perispírito, forma aquele corpo, aquela mente que vai, muitas vezes, desenvolver, por um fator desencadeante, uma depressão. Qual é o aprendizado que a gente tem a partir dessa depressão? Estou eu aqui vivendo e, de repente, tem um fator desencadeante e começo a apresentar esses sintomas da depressão. Que entendimento que eu posso ter a respeito desse transtorno, de qual é o aprendizado que tem por trás dele? Temos como descobrir isso? Essa é uma pergunta bem difícil, né? A gente às vezes tem a ânsia de ter respostas mais precisas a respeito desse cenário psiquiátrico, espiritual, e fazer as correlações mais específicas, né? Eu gosto de dizer assim que não existem causas únicas. Eu acho que para qualquer doença mental, mesmo física, não existe uma única situação de vida pregressa que cause definitivamente essa consequência, que é a depressão, né? Eu acredito mais num conjunto de coisas, né? Então, a depressão, a gente pode depreender pelos próprios sintomas que ela traz, né? A pessoa perde o prazer pela vida, perde a autoestima, perde a capacidade de valorizar as pequenas coisas, tudo fica difícil, tudo fica pesado, mesmo às vezes higiene pessoal, coisas simples da rotina são trabalhosas, é preciso fazer um esforço, né, como diz, carregar um piano para operar coisas comuns do dia a dia, né? O que a gente pode pensar, né? Tá aí um grande aprendizado de valorização da vida, de valorização das pequenas coisas, de valorizar as coisas que realmente são importantes e que a depressão acaba maculando, matizando de uma maneira tão difícil, né? De ter otimismo, de ter resignação, porque a espiritualidade traz que muitas vezes a doença mental ela é uma fuga da realidade, né? São nós, né, espíritos que temos resistência a aceitar e viver a realidade. Então a gente se enclausura, foge, se encaramuja, né? E passa a ter a alteração específica que cada um traz. Mas experiências do passado dolorosas, tanto conosco mesmo, quanto nós temos causado para os outros, né? Pode trazer esse compromisso de viver essa experiência que tenta buscar do espírito elementos assim de sobrevivência, né? E de valorizar as pequenas coisas da vida. Seguindo nessa linha também, enquanto vocês falavam, estou aqui pensando, situações difíceis mesmo no passado, talvez também tenha a ver com uma certa maturidade espiritual, no sentido de já ter um aprendizado, uma predisposição, né, da vontade para enfrentar as dificuldades, né? As perdas, cada um tem um ponto, né, um tema na vida que é mais difícil de ser superado. Talvez um comportamento de rebeldia, entre aspas, de que eu não aceito
como a vida Uhum, está se apresentando, eu uhum, não aceito como eu sou, eu não uhum, aceito a vida que eu tenho. Então, nesse estado de rebeldia, mesmo vivendo no passado, eu, numa reencarnação recente, eu trago esse DNA, porque eu já plasmei, né, no meu campo mental essa minha rebeldia, essa não aceitação das coisas. Eu repetindo na reencarnação, possivelmente desencadeio esse quadro depressivo, mas se em algum momento, ainda que seja no final da vida passada, trazendo aqui um nível de esperança, né? Eu entendi que, poxa, se eu fizesse diferente, talvez eu conseguisse superar melhor, né? Essa perda, esse tema da minha vida, todos passam, né? Pessoas respondem diferente. Será que na próxima reencarnação, quando eu já tenho esse input, né, de pensar diferente, eu minimize o quadro depressivo, ou eu posso até em algum momento não expressar o gene que traria a depressão? Eu não sei se eu consegui ser clara na minha com colocação. certeza. Com certeza, sim, sim. Depende da maneira como vai ser vivida a experiência também, né? Você estava comentando, acho que falaste muito bem a questão da não aceitação, né? Esse é um aspecto essencial, né? A não aceitação e a revolta e a fuga, né? Bom, eu estava me lembrando de uma paciente que eu atendi faz muitos anos, era uma senhora, ela veio com quadro depressivo no consultório, e aí, quando a gente foi ganhando intimidade e tal, ela foi me contando algumas coisas, porque os pacientes têm receio de dizer certas coisas, né? Ela viu que eu era espírita, tal, muito bem. Aí ela contou que, olha, tem dias, ali por volta das 18 horas da tarde, eu ouço como se fosse um apito, uma sirene, um barulho, um ruído de fundo, assim, e vai me dando uma melancolia, uma tristeza, eu não sei o que é, né? Aí, bom, tá bem, anotei, registrei, né? Passado algum tempo, ela teve um sonho, ou uma espécie de revivescência semilúcida, né? E ela veio muito interessada me contar, olha a experiência que eu tive. Lembra daquilo que eu lhe falei, do apito, do ruído, da sirene? Pois é. Então eu me vi parada numa estação de trem. E eu fui levar o meu marido para essa estação. Ele tinha uma viagem importante para fazer, ia passar um tempo fora. Ela não sabia se ele ia para alguma guerra, alguma coisa assim, mas ele ia passar um tempo longe. E aí ela contou, e todos os dias, a partir do dia que era previsto da chegada dele, eu ia para aquela estação por volta do final de tarde, e eu ficava ouvindo e esperando o trem chegar, apitando, né? E olhava e ele não vinha. Aí eu ia triste para casa. Aí isso se repetia, e eu passei anos da minha vida naquela estação de trem, ouvindo o trem chegar, ouvindo aquele som, e ele não chegava, e a minha vida foi uma melancolia só. Então, veja, é uma perda, é uma situação de perda que a pessoa não aceita de alguma maneira, não entra em resignação, não sublima esse sentimento, ou não tem uma visão espiritual, talvez, daquela realidade, e traz isso, muitas vezes, até como um reflexo condicionado para as vidas seguintes. Então, me lembrei de dar um exemplo, assim, né, do que pode ser um dos fatores causais que modula essa expressão biológica e leva a uma predisposição, até com um horário marcado, né, para o quadro depressivo. Ela imprimiu, né, no perispírito dela aquele quadro, né, aquele sentimento de melancolia, de tristeza, e ela leva, né, para uma outra vida aquilo, né? Não foi nenhum erro clamoroso, não foi nenhuma Uhum. falta grave com a vida, foi uma não resignação diante daquilo, Sim. né? Um sofrimento pungente que marcou a vida dela. Achei interessante, né? Porque isso me chama também a responsabilidade que a gente acha que não tem sobre como a gente sente os acontecimentos que nos chegam na vida, né? Da maneira da gente estar atento. Eu acho que em algum momento fugir um pouquinho da realidade, né? Às vezes até é necessário, né? Dependendo da realidade. Mas o retorno é extremamente importante, né? Eu só queria Claro. fazer esse comentário do que foi dito,
É porque a rebeldia, né, Miriam, como você citou, doutor Paulo, a não aceitação é que leva, né, a esse quadro. Se eu me resigno, e é assim que tem que ser, e eu tenho que viver a partir disso, né, a coisa se transforma. E acho que aí entra um movimento, né, do espírito que evita até você cair num quadro depressivo. Seria isso, doutor Paulo? Com certeza. Por isso que assim, a divisão entre o biológico, o psicológico e o espiritual, ela é didática, mas no fundo as coisas se interagem o tempo todo, né? Talvez tenha faltado ali resiliência para ela, que é uma habilidade psicológica de superar os obstáculos, né? Tenha faltado uma visão espiritual, um conforto, né, de que esse reencontro iria acontecer em algum momento, né? De que alguma forma ela se vitimizou ali, ela não aceitou e matizou a vida dela por essa experiência dolorosa. Uhum. Kardec traz, na Revista Espírita, vai me faltar o ano aqui, uma experiência muito interessante que eu como psiquiatra espírita, me marcou a leitura disso, que é o seguinte: uma determinada reunião mediúnica, há ali uma reunião mediúnica, não, uma reunião de orações, se eu não me engano, e é comentado que uma jovem havia sido internada no hospital psiquiátrico porque ela tinha sido designada para casar com um determinado homem. Isso nos séculos passados, na época de Kardec, obviamente. E ela não se resignou em relação a isso e adoeceu. E aí foi internada. E aí foi dito no trabalho espiritual para Kardec que essa jovem não tinha problema espiritual, que ela não era uma obsediada e que o que houve ali foi justamente uma falta de aceitação dela daquela realidade. Por isso ela adoeceu psiquiatricamente e foi internada. E aí Kardec perguntou assim, mas há algo que nós possamos fazer por ela, já que não há nada espiritual no caso? E os espíritos responderam sim, reúnam-se em grupo, né, e orem por ela. Mesmo não sendo de causa espiritual, esse trabalho de intercessão oratória à distância vai lhe fazer muito bem e reforçar, né, as forças dela para sair dessa situação. Então, esse é um exemplo que eu uso de que, às vezes, é só psicológico e não tem o componente espiritual. É espiritual no sentido que é do espírito dela própria, né? Sem dúvida, sim. Né? Mas, enquanto encarnado, a gente chama isso de psicológico, né? Sim, sim. E ela nasceu e, enfim. Né? Então, é bom a gente saber que identificar ou reconhecer que existe a possibilidade de não ser espiritual e existe, como nós vamos falar agora, a possibilidade de ter um componente espiritual, sim, muito determinante para isso. Então, o tema é complexo. Eu até queria colocar, né, sobre isso. Eu tive um sobrinho que ele, com 17 anos, assim, tinha bons pais, uma estrutura familiar boa, estudando em bons colégios. Com 17 anos, ele se manifestou os primeiros sintomas de depressão. E a família não deixou de adotar nenhum recurso, com médico, psiquiatra, com todo tipo de busca, né, para ajudar. E quando ele completou, e ele passava em tudo quanto é concurso público, estudioso, fez aqui faculdade na UNB, uma pessoa assim, bem, assim, muito, você olhava para ele e conversava com ele, muito inteligente. E também, assim, quando ele convivia com a família, ele era muito alegre, né? Então, assim, é impactante, né? Essa história. Então, e ficou noivo, estava para casar, e quando ele completou 27 anos, ele saiu e cometeu suicídio, né? Então, assim, aí eu estou trazendo essa história para trabalhar essa questão até espiritual, o quanto é forte, né, esse processo, porque a pessoa, vamos dizer, tem tudo, Não apresenta tem nenhum... tudo,
Não apresenta nada, né, Thelma? Né? Tem uma ausência que a gente não entende, que a gente acredita com a doutrina espírita, que vem mostrar que deve ser alguma coisa espiritual, né, doutor? Esse componente espiritual, ele é o lado, é o grande negligenciado da medicina atual, né? É o não entendimento, não reconhecimento desse universo que nos cerca, que é a realidade espiritual. Assim como alguns séculos atrás não se conhecia o mundo microbiológico, né? Não se entendia o conceito de bactérias, de seres infinitamente pequenos. Quantas epidemias da humanidade aconteceram sem que se soubesse identificar o fator etiológico, né? Quando se descobriu o microscópio é que se descortinou essa realidade tão pequena, que é determinante para muitas doenças hoje amplamente conhecidas, né, que são as infecciosas. Então, quantas infecções espirituais ou quantas interferências mentais nesse universo rodeado de ondas psíquicas que a gente vive não colabora tanto para a nossa saúde quanto para a nossa doença, né? E o nosso radiozinho interno tem que estar sintonizado com aquilo que nos faz bem, né? A gente tem um aparato biológico cerebral que funciona como uma televisão, como um rádio, que se conecta, que entra em sintonia, que repercute psiquicamente, organicamente, esse padrão vibratório mental. E a depressão é, muitas vezes, um reflexo disso. Eu gosto de citar assim, André Luiz, né? A gente tem o livro Psiquiatria Iluminada, que é um livro que a gente organizou junto com colegas da AMI Brasil, falando do que André Luiz nos agregou de informação, de conhecimento para entender a psiquiatria sob o prisma espiritual, né? E tem no livro Libertação um caso, talvez você se lembre, eu sou ruim com o nome de personagens, mas é aquela senhora, né, que é acamada, que o marido faz de tudo para ajudá-la, tanto com a ciência do mundo da época, quanto até a ajuda espiritual ele procurou, e ela não reagia, né? Ela vivia semi, semi-comatosa, vamos dizer assim, sem energia, sem ânimo, sem capacidade de cumprir as obrigações do dia a dia, totalmente prejudicada no seu viver, né? E no quarto dela, na casa dela, se desdobra uma realidade espiritual, que é aquela obsessão complexa, né, amando de Gregório, em que se operava todo um processo de vampirização, de desvitalização dela, para induzir a um desencarne, né? A Luiz não chama isso de depressão, até porque na época dele, temos que ser justos, os termos eram outros, as classificações eram outras, mas a gente pode ler muito bem ali a ausência de uma patologia orgânica e uma completa desvitalização daquele personagem, né? E entender que hoje nós faríamos a leitura de que era uma depressão grave, gravíssima, né? Com risco de óbito, e que a causa efetiva era a interferência espiritual no psiquismo e na organicidade daquela personagem, né? E só com muito trabalho espiritual, com muita ação intercessória da equipe que André Luiz participava, é que houve o desdobramento efetivo, né? E a resolução daquele conflito, né? Então, é um exemplo na obra de André Luiz que a gente vê muito claramente. Doutor Paulo, então, quando a gente fala, né, falamos aqui das causas psicológicas, né, que podem ter proveniência, provavelmente, né, em vidas passadas, e falamos aqui de uma influência externa espiritual. Mas, como a gente sabe, né, dessa questão da sintonia, digamos que tem aí um componente da nossa invigilância, né? Porque para a gente sintonizar e se permitir chegar num caso de uma depressão grave, tem muita coisa interior nossa, né? Muita coisa interna que está sintonizando com essas entidades, esses espíritos que estão ali de alguma forma, ou para nos prejudicar, ou porque estão buscando aquela mesma sintonia, né? Aqueles próprios pensamentos. A gente nota, né? Miriam vai falar. Às vezes eu noto
eu estou comigo mesma, tá tudo bem. De vez em quando, assim, vem um medo, e eu pergunto, medo do que eu tô? Vem uma insegurança, algo assim, que eu presto atenção e falo, por que eu tô assim? Se não tem nada grave acontecendo naquele momento. Então, Miriam pode falar, complementar para o doutor Paulo responder, vamos lá. Eu ia pegar esse gancho, eu fico fechando o microfone, que eu tenho um vizinho extremamente barulhento. Então, nessa questão da sintonia, né, em que a gente atrai aquele mesmo padrão, eu estava aqui pensando que nos tratamentos para depressão, tratamento farmacêutico, né, farmacológico para depressão, eles têm um efeito limitado ou não perante a atitude da pessoa, porque eu fico imaginando que o recurso farmacêutico ajuda aquele ser humano, né, que está passando por aquela crise, a dar uma estrutura melhor de percepção da realidade. Estou viajando, tá, doutor Paulo? Se eu sou alguém que aproveita essa oportunidade para ressignificar, né, para ter mais aceitação e mudança que seja necessário da minha parte fazer, para que eu não prorrogue esse quadro depressivo, eu teria um resultado. E se eu tenho o oposto, eu me entrego a esse quadro depressivo, ainda com tratamento farmacológico, eu tenho, nesses dois quadros, algum desfecho diferente? Sim. As pesquisas elas são inequívocas em mostrar que a associação do fármaco com a psicoterapia é mais eficaz do que qualquer uma delas usadas individualmente, sozinhas, né? Só terapia é pior que medicação e terapia, e só remédio é pior que medicação e terapia. Então, a conjunção de terapêuticas ela é mais efetiva, ela é mais eficaz. O índice de refratariedade ao tratamento farmacológico ele é bastante elevado, né? Infelizmente, tem um percentual bem grande de pacientes que não respondem à medicação, né? E a gente não sabe muito bem por quê, né? Então, essa mudança que parte de dentro para fora, que parte da mudança de perspectiva do próprio sujeito e de atitudes diante da vida, ela pode sim ser um elemento indispensável, né, determinante para a melhora. Né? E a gente busca isso muitas vezes através da indicação de terapia. Para aqueles pacientes, né, que nos procuram muitas vezes até por ter esse lado espiritual mais desenvolvido, aí a gente tem mais liberdade do ponto de vista ético, de fazer um forte incentivo da busca pela espiritualidade, aí, independente da religião que a pessoa tem, né? Porque todas elas têm a sua contribuição, né? Mas de buscar a terapêutica própria no local em que ela frequenta e buscar os recursos de ajuda que essa comunidade oferece. Porque se não é uma comunidade espírita, a gente vai recomendar, olha, faz a desobsessão, faz a fluidoterapia, o passe, né? Busca esses recursos. Se é uma outra religião, olha, o contato humano entre as pessoas, o saber que tem alguém ali que pode ajudar, que tu pode ligar, que vai te visitar muitas vezes, para fazer uma leitura da Bíblia, para fazer uma oração, isso tem um impacto importante também, né? Então, essa busca por algo que transcenda a realidade material, que renove a esperança e que dê um significado para aquela experiência, é libertador. E a gente sabe que a espiritualidade ela não está só na casa espírita, né? Ela está Claro. dentro da casa da gente, ela está numa igreja, ela está em qualquer lugar, ela está onde você estiver com um amigo, numa conversa produtiva, a intuição vai vir, a ajuda sempre vai vir. Agora, a terapêutica espírita, né, a casa espírita, eu queria trazer para isso, ela tem uma terapêutica e cada vez mais, né, doutor Paulo, a gente está recebendo pessoas de todos os credos e sem credos que chegam a um ponto tal que acham que só tem que buscar um tratamento espiritual.
muitas vezes já estão buscando o tratamento médico, né, psiquiátrico, muitas vezes estão em terapia, e mesmo assim o transtorno obsessivo, o transtorno depressivo persiste a um ponto que eles chegam numa casa espírita. E a gente que trabalha, né, com esses grupos, a gente vê como a espiritualidade age, né, ali dentro para ir desconstruindo questões, né, que a gente está longe de conhecer, porque elas são espirituais, e vai auxiliando, né, aquele quadro. Fala um pouquinho sobre isso. Claro, tem a interferência direta do ponto de vista espiritual, né? Como a gente citou o livro Libertação, em que foi orquestrada uma ajuda para salvar aquela vida, né? E tem a assistência que se faz através de nós, seres humanos, né? Que nos ajudamos, nos damos apoio, nos ouvimos, né? Então tem os dois lados dessa história aí, né? E E cada vez mais nos centros espíritas, pessoas aportam doentes, né, em busca de um consolo, porque muitas vezes estão desesperadas, né? E o entendimento que o Espiritismo traz, o entendimento da reencarnação, o entendimento do porquê que nós estamos aqui, qual é o propósito da vida, o que nos espera, qual é o significado das dores que nós passamos, ela abre a mente, né, a cabeça do sujeito para entender e dar um sentido para isso. Porque, como dizia o psiquiatra lá do campo de concentração, né, fugiu o nome dele agora, Frankl, né? Viktor Frankl. A gente supera tudo, menos a falta de sentido das coisas. Quando as coisas têm um sentido, a gente vislumbra que a própria doença é um tratamento da alma, e que vai sair dessa experiência curada para novas experiências mais felizes, que a nossa passagem aqui é transitória, e a vida no mundo espiritual, e a reencarnação, e ao reencontro daqueles que nós perdemos, de que há um perdão divino por tudo que nos acontece e novas oportunidades surgem, que isso é uma lei biológica, isso não é uma mera fantasia ou uma crença religiosa distante. A gente traz isso como uma realidade, bom, tudo toma um outro significado. Né? Então, essa compreensão profunda, ela é o antídoto contra a desesperança, contra o desespero e contra o suicídio, como dizia o Dr. Bezerra de Menezes. Eu acho que a pior coisa para uma pessoa que enfrenta uma depressão e não sabe de onde ela veio, né, porque não sabe qual é o fator desencadeante, e isso está dentro dela, é essa falta de sentido, né? Por que eu estou assim? Né? E a pessoa já está naquele quadro, ela toma um remédio, ela faz uma terapia, mas ela não se vê melhorando, deve ser meio uma coisa terrível para a pessoa, para aquele espírito que não vê, não consegue enxergar o aprendizado que tem ali por trás, né? Alguma modificação, uma visão de vida, né? Um olhar que precisa ser melhor compreendido, né? E o que preocupa, às vezes, na comunidade que nós atendemos, espíritas, né, é a visão de que se eu estou nesse grau de sofrimento, é porque tem algum problema sério espiritual comigo, eu não tenho fé suficiente, ou tem alguma coisa errada com a minha religiosidade. Tá? De modo que postergue a busca de ajuda. Porque, às vezes, o primeiro passo, que é buscar ajuda, é o mais difícil, que é admitir, olha, eu estou com uma doença emocional, eu não estou dando conta, eu preciso de ajuda. Tá? Então, esse passo, ele é fundamental. Mesmo espíritas caridosos, todas as qualidades morais possíveis também podem adoecer e ter depressão e precisar de ajuda, não tem nenhum problema nisso. Né? Vamos admitir e buscar, né? Porque, como diz Kardec, eu gosto de citar também isso no último parágrafo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Último parágrafo. Vocês que estão nos assistindo vão lá buscar. Kardec nos coloca aqui, mesmo quando há a ação espiritual obsessiva sobre um indivíduo, pertinaz, insistente, mesmo quando é resolvido esse quadro,
Ou seja, foi feita uma desobsessão, resolveu ali a situação e tal. Mesmo assim, pode perdurar no organismo físico as consequências e as sequelas daquela ação espiritual que já foi resolvida. Então, mesmo assim, né, é preciso buscar ajuda médica como, aí no caso, um complemento da terapêutica espiritual que foi exitosa, porque o nosso corpo, né, fustigado por uma ação espiritual de muitos anos, pode manter as sequelas disso através de um desarranjo neurofisiológico qualquer, que vai precisar da medicação para corrigir. Para a gente encerrar, infelizmente, né, meninas? O doutor Paulo, deixa uma mensagem, então, para todos os que nos ouviram. Podem ser pessoas que estão enfrentando uma depressão em si, na família, ou não enfrentaram, mas a gente não sabe se no futuro poderemos estar enfrentando. Que mensagem a gente pode deixar sobre esse transtorno que acomete milhões e milhões de pessoas cada vez mais no mundo? Em algumas comunidades, em algumas culturas, depressão é frescura, né? É bobagem, é fraqueza. Falta de E fé. falta de fé. Então, está na hora da gente entender que é um sofrimento imenso, é uma doença como qualquer outra, e é preciso ajudar as pessoas a buscar ajuda, né? É preciso ajudar as pessoas a aceitar e a buscar ajuda, né? Seja ela no âmbito profissional, seja ela no âmbito espiritual, de preferência nos dois juntos para as coisas andarem melhor. E meninas, querem deixar alguma última pergunta para o doutor Paulo? Não, só ressaltando, né, que enquanto a gente não se vê num espírito eterno, imortal, numa fase que a gente tem que aprender, né, a vida vai ficando muito difícil, não porque as circunstâncias se apresentam difíceis, mas porque a gente tem muita dificuldade de olhar o futuro em termos de transcendentalidade, né? Só isso. Somos espíritos eternos, né? Exatamente. É só colocando que, na verdade, a gente tem que viver o momento hoje, né? Para poder fazer bem para o futuro, está melhor, né, doutor? É isso aí. Então, doutor Paulo, queremos agradecer muitíssimo sua presença, seus esclarecimentos. Nós fizemos um programa há uns 2 anos, né, na época da pandemia, na época do lançamento do livro Psiquiatria Iluminada. Trouxemos a doutora Antônia Marilene e outros também, né, outros participantes daquele livro. Então, quem quiser comprar o livro Psiquiatria Iluminada, ele acho que está à venda na AME Brasil, né? Na livraria, acho que da AME. Tem no site da AME Brasil, mas tem nas principais redes de venda de livros online também. Ok. Então, você tem um artigo lá, né, doutor Paulo? Ou não? Isso. A gente ajudou a organizar e tem uns capítulos lá. Tá certo. Sobre então, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. A gente vai ao ar aqui, falando agora com vocês, a gente vai ao ar às quintas, 18h45. Toda semana temos um tema novo. Esses temas da psicologia, né, da psiquiatria, nós temos uma playlist generosa para você compreender melhor, para você se informar, ligando sempre esses transtornos com a espiritualidade. Convidamos a nos curtir aqui no canal da TV Comunhão e TV Comunhão Espírita de Brasília. Muito obrigada e até a próxima.